Já voltamos para continuar falando sobre as origens históricas da Seguridade Social no mundo. Agora a gente vai falar sobre um instituto que foi de grande relevância para o desenvolvimento da Seguridade Social no mundo, que foi o Poor Relief Act, que é conhecido como a Lei de Amparo aos Pobres. Essa lei ela foi instituída em 1601 pela Rainha Elizabeth e, em face disso, ela ficou também conhecida como Lei Elizabetana. Ela aconteceu na Inglaterra e ela é conhecida como a primeira lei assistencial na história. E por quê? Porque o que acontecia na Inglaterra dessa época é que começou a acontecer um êxodo rural. Os indivíduos eles começaram a sair das áreas rurais e migrar para as áreas urbanas. E o que aconteceu é que as cidades elas não estavam preparadas para esse êxodo. Então, os indivíduos chegavam nas cidades e não tinham um mínimo de estrutura para se reestabelecer. Eles não tinham trabalho, não tinham casas, não tinham estrutura mesmo, né? Infraestrutura social para que conseguissem desenvolver a sua vida nessas cidades. E isso começou a criar instabilidade social, porque veja bem, esses indivíduos pobres, eles causavam uma insegurança para o próprio governo, porque era uma instabilidade o que esses indivíduos fariam para conseguir garantir a sua subsistência. E em virtude disso, a Poor Relief Act vem como uma resposta a essa grande extensão de população em situação de vulnerabilidade, tentando ajudar esses indivíduos a garantir a sua subsistência e também ajudando-os a garantir um emprego, um trabalho para conseguir exercer alguma função de modo a conseguir garantir a sua própria subsistência também. Não ficar vinculado a essa assistência política, governamental, por grandes lapsos temporais. Continuando, nós temos outro elemento interessante que foi a Constituição Francesa de 1793. Como o próprio nome já diz, a Constituição Francesa é a Constituição que ocorreu na França nessa data e é a Constituição pós-Revolução Francesa. Ela é a primeira Constituição a consagrar a assistência social como uma dívida sagrada. Veja bem, a população, a sociedade francesa daquela época era muito vinculada à Igreja Católica. E, em face disso, o fato da própria Constituição trazer a assistência como uma dívida sagrada, ou seja, uma obrigação, uma função de toda a sociedade cristã da época, gerou, sim, um grande avanço à assistência social, que começou a ser vista como algo que era de fundamental importância para a prática dos indivíduos que tinham essa fé na época, tá? Essa menção, ela acabou se repetindo em outras constituições, mas com outras terminologias, né? Outras palavras, mas o sentido permaneceu o mesmo. Outro instituto interessante que também aconteceu na Inglaterra foi o Workmen's Compensation Act, que aconteceu em 1897, desculpa. Qual foi a importância do Workmen's Compensation Act? Ele é a primeira regra sobre acidente do trabalho. O que acontecia anteriormente é que até poderia ocorrer a menção e a estipulação por meio judicial de uma indenização por causa de acidentes do trabalho. Contudo, o ônus da prova era do trabalhador. Então, o trabalhador deveria comprovar que houve o acidente, que o acidente se relacionava com o trabalho, e não só isso, ele tinha que comprovar que foi por culpa do seu empregador. Então, era muito difícil para o trabalhador reunir todo esse conjunto probatório para conseguir ter uma indenização por acidente do trabalho. A Workmen's Compensation Act vem e muda essa estrutura de ônus da prova. Ela traz o seguro obrigatório contra o acidente do trabalho. E, em face desse seguro obrigatório, se o trabalhador ele comprovar que sofreu um acidente no seu trabalho, ele não precisará comprovar essa culpa. Ele já vai ter o direito a esse seguro de acidente do trabalho.
Outro elemento interessante que aconteceu em 1908, também na Inglaterra, foi o Old Man Pensions Act, que criou as pensões de caráter não contributivo para os indivíduos de 70 anos ou mais, que seria patrocinada pelas novas gerações, ou seja, já começa uma ideia de pacto de gerações aqui, que a gente vai estudar nos princípios da Seguridade Social e vai ver que eles também se aplicam hoje em dia, ou seja, os indivíduos que acabam chegando numa certa idade, eles vão conseguir se aposentar e a aposentadoria deles vai ser patrocinada pelas gerações que estão trabalhando hoje. Ou seja, existe um pacto de que as gerações futuras vão patrocinar a minha aposentadoria, sendo que eu atualmente estou patrocinando a aposentadoria dos indivíduos que estão atualmente aposentados. O caráter não contributivo para esses indivíduos de 70 anos ou mais também tem um resquício de assistência aí, né? Esses indivíduos não teriam que contribuir, mas ainda havia uma questão muito prejudicial nessa Old Man's Compensation Act, que era o fato desses indivíduos só terem essa garantia quando eles alcançassem 70 anos ou mais, o que era uma idade muito avançada para a época, né? Poucos indivíduos acabavam chegando nessa idade. O que vai vir ao longo do tempo tendo uma certa evolução. Pois bem, queridos, terminamos mais um bloco sobre origens históricas da Seguridade Social no mundo, mas volta daqui a pouco que a gente vai continuar tratando sobre a temática.